Olá, paz do Senhor Jesus, paz em Cristo Jesus para você que está me ouvindo. Hoje Deus me deu uma mensagem e peço a Deus que essa mensagem possa chegar em teu coração. O propósito dessa mensagem que ela possa chegar no teu coração. Mas primeiramente eu quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor Jesus esteja aí juntinho de você. Amém? E a mensagem de hoje, irmãos, é discernindo a voz de Deus. Nós estamos num tempo que a gente não pode mais brincarmos de sermos cristãos. Não é verdade? Às vezes estamos em meio às batalhas, em meio às lutas físicas e espirituais, e não podemos nós brincarmos de sermos cristãos. O mundo quer nos engolir, o mundo quer nos tragar, o mundo quer nos tirar do foco, o mundo quer nos tirar do alvo, e precisamos nós de ouvirmos a voz do Senhor, para que nós venhamos a sermos direcionados, conduzidos. E eu vou ser muito sincero aqui, em cima dessa mensagem. Nem todas as religiões, e nem muito menos nem todos os religiosos nos levam a Deus. Nem todas as religiões e nem todos os religiosos nos levam a Deus. Que é por isso que é muito importante nós discernirmos a voz de Deus. Quero ler o primeiro versículo. Se você tiver com a tua Bíblia, abre aí. Vamos fazer essa comunicação espiritual junto. E dentro da Bíblia, em cima do texto, você pode tirar as suas próprias conclusões, em nome de Jesus. O primeiro versículo que eu gostaria de ler para os irmãos está lá em 1 Coríntios 2. E quero ler o 14 em nome de Jesus. Que nos diz assim. 1 Coríntios 2,14 nos fala da seguinte maneira. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ela por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para o que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Irmãos, eu trouxe essa mensagem hoje porque eu tenho uma preocupação muito grande com as igrejas do século de hoje. As pessoas têm saído das tuas casas para todos os dias buscar novidade de vida. As pessoas têm saído da tua casa, a maioria das pessoas, como cristão, a qualidade de cristão, ela tem saído da tua casa, muitas delas para buscar as coisas naturais do mundo. E nós, como cristão, a primeira coisa que nós temos que fazer em nossas vidas é sermos um adorador. Quando nós vamos no templo, muitos chamam de igreja, nós vamos para adorar o Senhor. Nós vamos para alimentar a nossa alma, para nós nos fortalecermos no Senhor. Nós não sabemos o que está por vir. Nós não sabemos o que está por vir sobre nós, quais são os tipos de guerras que podem surgir contra nós, e como permanecer de pé, como permanecermos vivos e como permanecermos com a nossa fé se não temos estrutura para nós lidarmos com as lutas e com as guerras que virão. As igrejas modernas de hoje, infelizmente, elas traçam ali estratégias com o intuito de inchar a igreja e não
de fazer das pessoas que ali adentram verdadeiramente cristão. As igrejas de hoje, as pregações de hoje, voltado a muito mais a prosperidade do que a espiritualidade. Então estamos caminhando, as religiões de hoje, as igrejas de hoje, estão caminhando para a morte espiritual. É muita festa, é muito oba-oba dentro da igreja, é muitos nichos, nós chamamos de nichos, são coisas colocadas dentro da igreja com o intuito de atrair pessoas, de chamar pessoas, de convidar pessoas. Está tirando as pessoas de foco. E o nosso foco, nós sabemos, o nosso alvo é Cristo Jesus. Lá em Filipenses 13, 14 nos fala que nós temos que prosseguir para o alvo. E o nosso alvo é Cristo Jesus. O nosso alvo sempre tem que ser Cristo Jesus. Vamos ver escândalos dentro das igrejas? Sim. Pastores, líderes religiosos, pessoas de altares, levitas escandalizando. Mas se nós não tivermos ligado no alvo, se nós não tivermos com nossos olhos no alvo, perderemos nós o nosso foco e também abandonaremos os nossos caminhos. E a Bíblia também nos diz que aquele que perseverar, aquele que caminhar, aquele que continuar até o fim, receberá das mãos do Senhor a coroa da vida. Você que está aí me ouvindo, quer receber das mãos do Senhor a coroa da vida? Você que está aí me ouvindo, quer você a salvação da tua alma? Quer você um dia encontrar com o Senhor de face a face? Você que está aí me ouvindo, quer alimentar espiritualmente? Quer viver uma vida espiritual, mesmo sabendo que nós somos carnal, que nós estamos em meio às coisas naturais, às coisas materiais? Mas nós temos que buscar em nós uma estrutura espiritual para nós conseguirmos vivermos nessa terra e passarmos por ela, né, e depois levantarmos a nossa coroa da vida. Recebemos da mão do Senhor a nossa coroa da vida. Então, o homem natural não discerne, irmãos, não consegue compreender as coisas espirituais. Às vezes você vai no médico, tu está passando por uma depressão, por uma luta, e o médico vai te tratar com remédio, que foi o que foi ensinado para ele, que foi passado para ele, foi o que ele aprendeu. Ele está te dopando com remédio, ele está aumentando ou diminuindo as doses, de acordo ali com a sua necessidade humana, de acordo com o seu diálogo com ele, com as suas visitas ali. Mas se tratando do mundo espiritual, nós temos que estarmos ligados na fonte. E a fonte do verdadeiro cristão hoje não é a placa da igreja. A fonte do verdadeiro cristão hoje não é o pastor, que é o líder dela. A fonte do verdadeiro cristão é Cristo Jesus. Não estou aqui eu desmerecendo nenhum pastor, não estou eu aqui desmerecendo nenhuma religião, mas estou eu aqui falando a verdade de Deus para a tua alma. Nós estamos ligados em Cristo, nós vivemos Cristo, nós adoramos Cristo, não adoramos homem, nem mão de homens, e nem muito menos placa de igreja. E se você tem feito isso, e eu estou te falando com você com toda sinceridade, você precisa mudar o seu conceito para que você não se perca em meio à tua caminhada. Muitas pessoas, irmãos, deixam de viver o propósito de Deus por não saber discernir a voz de Deus. E você conhece a voz de Deus? Consegue discernir a voz de Deus? Consegue ouvir a voz de Deus e saber se não é a voz de Deus? Tem grandes homens que fizeram grandes feitos por dar ouvido à voz de Deus. Conhecemos Moisés, quando uma sarça começou a pegar fogo, e uma voz saiu da sarça e falou que ele seria o libertador dos escravos de Israel, e assim ele cumpriu. Ele discerniu e ouviu a voz de Deus. Conhecemos aí Abraão, que mandou ele sair do meio da parentela, do meio da multidão, e que ele fosse para uma terra que Deus a mostraria.
E ele ouviu a voz de Deus e foi. E Abraão também depois sendo testado, né, colocando ali a fé dele à prova, quando Deus mandou que ele sacrificasse o único filho dele, que era Isaque. E assim também ele conseguiu discernir a voz de Deus. Conhecemos aí pela Bíblia o rei Davi, que por muitas lutas e por muitas provas que ele passou, mas ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que a Bíblia nos fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Quer você ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Quer viver uma vida espiritual com Deus? Está na hora de nós sairmos da caixa. Muitas pessoas estão dentro de uma caixa religiosa. Tem muitas pessoas preocupadas com as vestes. Tem muitas pessoas preocupadas com o corte do cabelo, se pode pintar ou não pode pintar. Tem pessoas que estão preocupadas aí se pode tirar a barba ou se pode deixar a barba. Tem pessoas aí que tem que usar roupas de manga longa. Homens, a religiosidade. Tem pessoas aí que não pode usar bermuda. Tem outras pessoas que acham que está usando bermuda é pecado. Caixa. Você está dentro da caixa. Você está dentro da caixa. Primeira coisa que eu quero te falar, que na salvação da tua alma, todas as coisas perecíveis, todas as coisas físicas ficarão para trás. Até mesmo a tua veste. Você não levará as tuas vestes contigo. Você não levará nem seus documentos, sua carteira de identidade, o dinheiro que tiver no teu bolso, a tua casa. Nós vamos mais além ainda. Se nós estamos saindo da caixa, você não vai conseguir dar a mão a uma pessoa que você ama para levar junto. Que cada um de nós prestaremos conta para Deus. Cada um de nós temos a salvação ou não em cima das nossas almas. Não conseguiremos dar a mão, fazemos uma corrente humana e subirmos para o céu. É cada um por si quando se tratamos do mundo espiritual. Então eu quero que você saia da caixa hoje junto comigo. Você aí que é religioso, né? Você aí que está preso em usos e costumes, doutrinas, sei que tem muitas doutrinas e usos e costumes que são bíblicos, e tem doutrinas e usos e costumes que são religiosos, são da igreja. Mas eu quero que você saia da caixa hoje junto comigo, para que nós possamos abrir a nossa mente, né? E discernirmos a voz de Deus. Primeira coisa que você tem que perguntar para você: o que realmente Deus quer de mim? Eu estou aqui na terra como ser humano. O que Deus quer de mim? O que Deus espera de mim? Sabemos que Deus é eterno e a minha vida é limitada. Todos nós temos um tempo limitado aqui sobre essa terra. Nascemos ali com 0 anos, né, completamos meses, até 1 ano de vida, e depois alguns vão antes, né, remotamente antes, precocemente antes. Outros já vão mais maduros, mais velhos, mas todos nós iremos. Temos um tempo determinado aqui debaixo desse sol, debaixo dessa terra. Os nossos feitos, as nossas qualidades, né, o nosso caráter, né, nos molda quem nós somos. Mas eu pergunto para você: os teus feitos, o teu caráter para Deus, como é que é? Porque só nós mesmos nos conhecemos. Além de nós, só Deus pode nos conhecer. Às vezes usamos máscaras para sermos um religioso, mas fazemos tantas coisas erradas às escondidas e achamos que Deus não está vendo. Por quê, irmãos? Deus não está dentro da caixa. Deus não é a tua religião. Deus está acima da tua religião. Deus está acima da placa da tua igreja. Deus está acima dos pastores. Deus está acima dos líderes religiosos. E é por isso que precisamos nós de sairmos da caixa. Eu convido você a sair da caixa hoje, para que você venha ter uma visão diferente. Porque se nós formos estudar a Bíblia, se nós formos buscar dentro da Bíblia, nós vamos ver que os religiosos da época perseguiram e ajudaram a matar a Cristo. Os mesmos religiosos que tem hoje. Se Cristo voltasse hoje, se Cristo apresentasse hoje, muitos religiosos o condenavam e o matavam novamente. Porque está dentro da caixa.
não quer sair da caixa. E precisamos nós de sairmos da caixa. E a primeira coisa que precisamos nós, para nós sairmos da caixa, é discernirmos a voz de Deus. Perguntar para mim mesmo, o que Deus quer de mim? O que Deus espera de mim? O que eu, como ser humano, como pessoa, posso fazer todos os dias para me agradar a Deus? Há uma diferença entre ser cristão e não ser cristão? Há uma diferença entre as religiões? Todas as religiões nos salvam? Todas as religiões nos levam a Deus? Todas as religiões nos levam à salvação de almas? E as mentiras religiosas? E as coisas antibíblicas que são faladas, que são pregoadas nos altares das igrejas? E as mentiras e as falsidades? E o inchaço das igrejas com mentira? E a modernidade das pregações hoje, que quer encher a pessoa do ego dela. As igrejas de hoje transformam as pessoas e trazem ela para o ego dela, mas não leva ela em cima da vontade de Deus. Então, vamos hoje, como primeiro passo, aprendermos a discernirmos a voz de Deus, para que nós venhamos sair do natural e também venhamos a ser um ser espiritual na presença de Deus. Muitas vezes nós enxergamos com nossos olhos físicos, e conseguimos ver uma distância limitada. Conhecemos reconhecer pessoas, conseguimos reconhecer coisas com nossos olhos físicos quando nós olhamos em várias direções. Mas hoje não é mais com os olhos físicos que eu quero que você veja. Eu quero que você veja as coisas com os olhos espirituais. Quero que você veja as coisas com os olhos da fé. Quero que você tenha a mesma visão de Deus dentro de você. Às vezes, com os olhos físicos, nós olhamos para a rua, para as encruzilhadas, para as esquinas da vida e vemos aí um perdido na fé. Um destruído na fé por causa das drogas e por causa da modernidade do mundo. Mas se nós olharmos com os olhos espirituais, ainda vemos almas sedentas, almas que precisam de ser pregoadas, almas que precisam de socorro, para nós trazermos ela para a luz. Tirarmos elas das trevas e trazermos para a luz. Então a primeira coisa que nós possamos aprender, que ainda não houve um julgamento de Deus e que todos ainda podem ser salvos. Inclusive aqueles que nós olhamos nas esquinas da vida e já declaramos ele como um perdido e como um morto espiritual. Todos ainda podem vir para a luz. Todos ainda podem se tornar um verdadeiro cristão. Todos podem. E vamos analisar 3 passagens bíblicas e aprender como discernir a voz de Deus e também discernirmos a voz do diabo. Porque muitas das vezes pode ser Deus falando com você e você não está dando ouvido. Em outras vezes pode ser o diabo falando com você e você pode estar dando ouvido à voz do diabo. Mesmo sendo um religioso, mesmo estando dentro da caixa, você pode estar dando ouvido à voz do diabo. Se você continuar dentro da caixa. Nós vamos ver aqui essas passagens bíblicas que vai trazer para nós como experiência, como uma estrutura, o que realmente Deus requer de nós. Que visão que nós possamos ter do mundo, sendo nós também um ser espiritual. Vamos lá. Primeiro aqui é ouvindo a voz de Deus, que está lá em Mateus 16. E vamos ler a partir do 15. Mateus 16, a partir do 15. Que nos diz assim, Jesus perguntou-lhe eles, e vós? Em quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Essa passagem é maravilhosa, irmãos. Quando Jesus estava em meio aos discípulos ali,
E primeiro Jesus queria saber o que a multidão pensava dele, o que a multidão falava dele. Ah, tu és Elias, tu és um profeta. E depois Jesus queria saber dos discípulos dele, quem ele era. E Simão Pedro levantou a voz e disse que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele fala ali que não era ele, não foi Simão Pedro que revelou, mas Deus, o Pai que estava no céu, tinha revelado a Simão que Jesus era o Cristo, o enviado para nós. Então nessa passagem lida, irmãos, Jesus discerniu a voz de Deus na boca de Pedro. Ele não teve dúvida que tinha sido o Pai que estava nos céus que havia revelado a Pedro. Lá em João 10,4, Jesus disse que suas ovelhas conhecem a sua voz e, consequentemente, toma posse pela fé de quem realmente é em Cristo Jesus. E eu te pergunto, quem que você é em Cristo Jesus? Talvez você é filha, talvez você é mãe, talvez eu estou falando aqui com a professora, diretora, talvez eu estou falando aqui com uma pessoa simples, talvez eu estou falando aqui com pessoas estruturadas, talvez eu estou falando aqui mesmo até com um teólogo, mas eu pergunto a você hoje, você que está me ouvindo, quem que você é diante de Jesus? Esse é o teu verdadeiro papel. Para nós começarmos a sair da caixa, eu tenho que saber quem que eu sou diante do meu Pai. A primeira coisa que eu entendo que eu sou, além das unções que eu recebi dentro da igreja, além das responsabilidades que eu tenho, eu sou filho. Eu sou filho de Deus. E eu te digo, nem todas as pessoas são filhos de Deus. Ah, você vai falar assim, pastor, você está mentindo. Todo mundo é filho de Deus. Não. Primeira coisa que eu quero dizer para você, que só os filhos têm direito à herança. Só filhos têm direito à herança. E nem todos são filhos de Deus, filhos e filhos de Deus. Para nós tornarmos filhos e filhas de Deus, nós temos que aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador das nossas almas. Se você ainda não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador da tua alma, você que está me ouvindo não é filho de Deus. Se nós estamos saindo da caixa, nós temos por obrigação de falarmos a verdade. Eu tenho por obrigação de não mentir para você. Eu tenho por obrigação de abrir os teus olhos espirituais para que essa mensagem possa mudar a tua vida. Talvez você tenha frequentado religiões, talvez você tenha sentado em bancos de vários tipos de igreja e de vários tipos de religiões. Mas aprenda a sair da caixa para que você venha olhar as coisas de cima para baixo e não de baixo para cima. O único que nós olhamos de baixo para cima é o nosso Criador, Jesus. As outras coisas nós olhamos de cima para baixo para nós abrirmos a nossa mente, para nós entendermos o que Deus realmente requer de nós. Então, nesse primeiro item aqui, nós vimos que Pedro discerniu a voz de Deus. Nesse primeiro item, nós abrimos a nossa mente e sabemos que Deus fala conosco. Nesse primeiro item, nós sabemos que existem outras vozes que nos cercam. E essas vozes, são várias outras vozes, elas não são de Deus. Elas são vozes do inimigo, ou dos inimigos de Deus, que são Satanás e seus demônios. Cuidado com as religiões modernas, cuidado com caminhos falsos, cuidado com as pessoas que chegam falando manso, que falam bonitos, que falam as palavras e o português certinho, né? A gente fica até admirando o português da pessoa, né? A qualidade da pessoa falar o português, mas está totalmente desfocado, está totalmente fora da Bíblia Sagrada. As pessoas bem vestidas e falando português claríssimos, certíssimos, mas sendo usado por Satanás para conduzir você em caminhos de destruição da tua alma. Se nós falamos aqui da voz de Deus, agora nós vamos falar da voz do diabo, que também está lá em Mateus 16. Mateus 16, vamos ler o 21.
Mateus 16, 21, que nos diz assim: Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muito nas mãos dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos mestres das leis, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Olha Pedro de novo no 22. Pedro chamou à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso nunca te acontecerá. E no 23 não fala. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço. Não compreende as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Pedro, no versículo anterior, foi usado por Deus, discerniu a voz de Deus. Pedro, no versículo seguinte, estava sendo usado por Satanás. Estava sendo usado por Satanás. Sabe por quê, irmãos? Jesus conhecia o propósito pelo qual ele havia vindo ao mundo. E quando ele começou a preparar os seus discípulos, falando que havia de sofrer, padecer pela humanidade, Pedro chamou à parte e começou a reprová-lo. Jesus discerniu que não era Pedro, mas sim o diabo usando a boca de Pedro para o impedir de cumprir o seu propósito aqui na terra. Você está entendendo que uma pessoa, ela pode, em um determinado momento, ser usada por Deus, em outro momento ela pode ser usada por Satanás? Isso depende da nossa estrutura espiritual. Qualquer pessoa vazia de Deus, ela pode ser usada por Satanás. Satanás, ele não tem um corpo físico. Satanás também tem um corpo espiritual. E para ele fazer a obra dele aqui na terra, ou as más obras dele aqui na terra, ele usa pessoas vazias. Então, por isso que é muito importante você sair da caixa, para nós entendermos e compreendermos o que é de Deus e o que não é de Deus para nós. O que é de Deus e o que não é de Deus para nós. Nós temos que entender, irmãos, que Deus, Ele é onipresente, Ele é onisciente e onipotente. E quando nós deixamos de procurá-lo, deixamos de estar com Ele, automaticamente possamos nós dar ouvido à voz do inimigo de Deus, que é Satanás. Nós temos que buscarmos a Deus em toda a nossa plenitude. Às vezes o líder religioso, os pastores, têm ensinado você e objetivado a você a buscar Deus de uma forma, de uma maneira. Mas eu, como cristão, como líder religioso, como pastor, eu ensino a você a ter uma mente de Cristo em todos os momentos da tua vida. A todos os momentos da tua vida. A primeira coisa que eu gostaria também de citar aqui, toda igreja, toda religião que confessa que ela é a única igreja verdadeira, só essa igreja aqui que vai para o céu. Só essa igreja aqui que salva. É uma seita. Seita. Ah, mas pastor, mas eles servem a Cristo? Lá eles falam de Cristo. Seita. Sabe por quê? Porque Deus não vai salvar a igreja física, como nós falamos, né? Nós trocamos o nome igreja por templo. Deus vai salvar pessoas, né? É a igreja que vai te salvar, é você que vai se salvar. As paredes da igreja nada pode fazer por você.
A igreja nada pode fazer por você, é você que pode fazer por você. É por isso que nós temos que entender que Cristo é o nosso alvo, Cristo é o nosso caminho, Cristo é a nossa verdade e Cristo é a nossa vida. E todos aqueles que confessar Cristo como Senhor e Salvador, filho. Aqueles que não confessaram Cristo como Senhor e Salvador, não é filho. Todas as igrejas que se diz, só a minha igreja que salva, né? Você tem que relacionar só com as pessoas aqui de dentro dessa igreja, não pode relacionar com a igreja vizinha, não. É casamento, só que, entendeu? É um cercadinho, coloca as pessoas ali dentro e enche as pessoas de informações mentirosas e prende as pessoas naquelas informações ali e as pessoas não conseguem sair da caixa. Então todas as igrejas que falam que só ela, só aquela igreja, só aquela placa de igreja é verdadeira, só aquela placa de igreja que vai ser salva, é uma seita, é mentirosa. E eu te digo, saia fora. Você está dentro de uma caixa e você precisa sair dessa caixa. Você precisa sair dessa caixa. Saia dessa caixa. E eu quero trazer mais um versículo aqui para os irmãos, que está lá em 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel 17, a partir do 28. Para nós completarmos a pregação que está sendo falada aqui hoje. Para que nós possamos entender o que Deus realmente requer de nós. Que Deus realmente espera de nós. Nós, irmãos, estamos perdidos, mas possamos ser achados. Se nós estamos mortos espiritualmente, possamos voltar à vida. Se nós estamos dentro de uma caixa, possamos nós sairmos da caixa. 1 Samuel 17, deixa eu achar na minha Bíblia aqui. 1 Samuel 17, e eu tenho várias Bíblias, viu, irmãos, de estudos, para abrir a minha mente, para me estruturar. 1 Samuel 17, vamos ler o 28. 1 Samuel 17, 28. Onde tem uma passagem de Davi, que eu gostaria de dividir com os irmãos. Que diz assim: E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, que é o irmão de Davi, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, de desceste para ver a pelejar. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E desviou-se dele para o outro e falou, conforme aquelas palavras. E o povo lhe tornou a responder, conforme a primeira palavra. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Nós estamos lendo essa passagem aqui, irmãos, que eu achei muito interessante. Na passagem aqui que nós acabamos de ler, Davi, o futuro rei de Israel, foi fortemente repreendido pelo seu irmão Eliabe, só porque perguntou a alguns homens sobre a recompensa que o rei Saul iria dar para quem enfrentasse Golias. Depois você lê o texto todo em nome de Jesus. Pelas palavras de Eliabe, Davi devia voltar ao deserto e ficar lá trabalhando, isolado, pelo resto da tua vida. Mas Davi já havia ouvido a voz de Deus através do profeta Samuel, o qual dizia que ele seria o futuro rei de Israel.
Por isso, ele se desviou daquela voz maligna, né, e voltou para outras pessoas e tirou ali as conclusões que ele precisava. Então, ali, nesse texto aqui, existe a voz do diabo usado na boca de Eliabe, para desviar Davi do foco, para tirar Davi de cena, e existe a voz de Deus no coração de Davi, para que ele continuasse aquela obra, para que ele continuasse aquele propósito, e para que ele no futuro recebesse ali a coroa de rei de Israel. Já tinha um propósito sobre Davi, já tinha uma unção sobre Davi, e Davi já sabia qual voz que estava falando com ele, se era do diabo ou se era a voz de Deus. E é isso que eu quero trazer para você hoje. Abra a tua mente espiritual, deixa Deus fluir dentro de você, para que você possa entender qual é a voz que está falando com você hoje, qual é a voz que vai falar com você amanhã, qual é a voz que tem te alimentado, se é a voz de Deus ou se é a voz do diabo. Tem muitas coisas, irmãos, que está acontecendo em nossos meios, e eu estou falando em meios religiosos, que são anticristo. Nós temos que abrir a nossa mente. Nós temos que aceitar realmente o que é de Deus. Tem muitas coisas que não são de Deus. Tem muitas coisas acontecendo dentro das igrejas que não são de Deus. As pessoas têm dado mais ouvidos aos interesses do inimigo dentro das igrejas. A boca do inimigo tem prevalecido dentro das igrejas do que a voz de Deus. Vamos voltar à origem. Vamos parar com esses nichos, vamos parar com esse oba-oba dentro da igreja, trazermos uma igreja remida e lavada no sangue de Cristo. Vamos trazer isso para nós novamente. Vamos ter prazer de irmos no templo, vamos ter prazer de adorarmos ao Senhor, vamos ensinar as pessoas a chegar ali, primeiro adorar, para depois pedir. Não é pedir, e se não receber, mudar de igreja. Nós temos que ensinar as pessoas a adorar. E eu quero concluir essa mensagem aqui, para que não fique muito grande. Precisamos nós, irmãos, aprender a discernir a voz de Deus e do diabo. Muitas vezes, uma única palavra leva a pessoa a desistirem do projeto de vida que Deus tinha para ela. Muitas pessoas têm perdido bênção das mãos do Senhor por escutar a voz do diabo, só porque ouviu e deu crédito à voz errada. Deus te chama pelo nome. Deus te chama pelo nome. Você é especial para Deus. Você não é o que as pessoas falam de você. Você aí que está me ouvindo. Você é o que Deus fala de você. Então, a partir de hoje, saia da caixa e dê ouvido à voz de Deus. Quero orar para a tua alma em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai. Pai, eu quero te louvar, Pai, e te agradecer por todas as coisas, Deus. Agradecer por cada ouvinte, meu Deus, cada pessoa que tem acompanhado, Deus, que tem dado credibilidade a essas palavras, ó Deus. Digo, Senhor, Pai, que agradeço, Senhor, pela minha vida, agradeço, Senhor, pelo meu trabalho, Pai. Agradeço, Senhor, por o Senhor ter abrido a minha mente, Deus, e me tornar a pessoa que eu sou, Deus. E quero, Deus, que o Senhor fale de mim, não que as pessoas me julguem, nem por bom e nem por ruim, mas que o Senhor me julgue em cima dos meus feitos. Coloca a minha vida, eu coloco a vida de cada ouvinte, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem sobre as tuas mãos. Que o Senhor possa abençoar e fortalecer cada vida em nome de Jesus. Sou eu, irmão, Pastor Leandro, da cidade de Couto de Magalhães de Minas, deixando mais uma mensagem para você, para nós aprendermos a discernirmos a voz de Deus e discernirmos a voz do diabo sobre as nossas vidas. Jesus abençoe a sua vida.